são dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nos propomos falar sobre um tema muito importante, muito caro para todos nós, somente nesse momento de transição da Terra, né, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, em que estamos vivendo atualmente, que é os trabalhadores da última hora. É lastreado, né, uma parábola de Jesus. Aqui no Evangelho, a gente vai ver lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, para depois, então, os irmãos que queiram fazer uma leitura, possam em casa, depois, com mais vagar, poder dar uma estudada sobre esse tema e refletir sobre esse tema. Mas a parábola, que vamos contar agora, a palavra do trabalhador da última hora, como toda parábola, ela é uma história pequena, curta, é uma história contada e que busca sempre ter um fundo de verdade ou alguma coisa de mensagem deixada pela parábola. São muito comuns as parábolas do Oriente. As mais conhecidas que nós temos são as parábolas bíblicas. Né? E entre elas, a do Trabalhadores da Última Hora, conta-se a história de um pai que busca trabalhadores para a sua vinha. Esse pai, na realidade, a gente entendendo a parábola, é Deus buscando trabalhadores para a sua vinha, que são os trabalhadores que vão desbastar, né, o nosso planeta, buscando melhorar a vida de todos, buscando a paz, buscando a harmonização, buscando trabalhar a terra para que haja luz para todos nós. Então, nessa história que Jesus conta do trabalhador da última hora, ele diz que esse pai de família, precisando de trabalhadores para a sua vinha, vai procurar durante a madrugada pessoas para trabalhar. E ao encontrar essas pessoas, lhes oferece uma paga de uma moeda, para que eles possam então ir trabalhar. Passado mais uma hora, ele vai procurar outros trabalhadores, e assim sucessivamente até a 1/10 hora, né? Em que ele também consegue outros trabalhadores para o pagamento, para trabalhar na sua vinha. Quando terminou o horário, então o pai de família manda chamar todos os trabalhadores e começa a pagar pelos últimos. Os últimos serão os primeiros. E ele começa a pagar pelos últimos. E aquele que trabalhou a última hora, ele dá uma moeda. E aqueles que trabalharam 2 horas, ele dá uma moeda, e a todos que trabalharam, ele dá uma moeda. Alguns entenderam, mas isso é uma injustiça, eu trabalhei mais, como que eu vou receber menos recursos que isso? E é interessante que essa parábola que Jesus busca contar, já era uma parábola existente para os judeus, que era um pouco diferente, era de um rei, né, que buscava também trabalho para a sua vinha. Só que esse rei deu dinheiro a mais para aqueles que trabalharam desde o início. Aqueles receberam muito mais daqueles que trabalharam por último. Então, tinha na visão de todos que assim escutavam, mas isso não é uma injustiça, não está errado. E aí o pai de família diz a essas pessoas: o que eu acertei contigo quando convidei de madrugada para você trabalhar? Que eu daria uma moeda, e você recebeu uma moeda, então não há injustiça, foi cumprido o contrato. Mas o que quer dizer essa parábola para o nosso entendimento? É que aquele trabalhador da última hora não significa que ele estava sem trabalhar, que ele estava gozando da vida. Quando o pai de família vai até ele, quando ele traz os serviços, diz: olha, eu tenho um trabalho para você, o que ele faz? Ele abraça o trabalho, ele vai se dedicar, ele vai buscar trabalhar para o engrandecimento daquela vinha. Ele vai com todas as suas forças para o trabalho. Então, por isso, a mesma situação, porque cada um tem sua importância para o todo. Além disso, aquele que eventualmente tenha sido
convidado para trabalhar lá na madrugada e não quis trabalhar, depois foi convidado novamente, não quis trabalhar, na última hora buscou trabalhar, ele vai ter o mesmo direito? Não, ele vai ter o valor da moeda do preguiça, porque ele teve várias oportunidades e não trabalhou. Ele vai receber, mas não vai receber o do trabalhador que ainda não tenha toda a consciência. E aquele que foi convidado desde o início e até a última hora foi convidado e não quis. O que acontece com esse? Ele está posto de lado? Ele está para o inferno? Ele acabou a vida dele? Não. O que se vai? O pai de família vai buscar uma outra vinha num outro momento. E aí nós estamos falando do quê? Da transição planetária. Para que ele possa, se ele não pode mais trabalhar naquela vinha, ele possa trabalhar em outra vinha, ajudar no plantio, para que ele então possa crescer e se evoluir. Essa é a nossa transição planetária que vivenciamos hoje, passando de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, em que nós somos chamados para o trabalho, para que a gente possa nos melhorar, para que a gente possa crescer, evoluir, para que a gente possa sair do nosso estágio ainda vibracional e nos melhorarmos. E essa situação é interessante, porque tudo tem o seu tempo, tudo vem ao seu tempo e todos têm sua importância. Vamos lembrar, quando falamos do trabalhador lá das primeiras horas, quem trouxe a visão, os princípios cristãos, os princípios do próprio Espiritismo, a gente vai ver, a gente que já estudou aqui o Evangelho, lá na parte introdutória, Sócrates e Platão, os precursores da doutrina cristã e do próprio Espiritismo, é dito ali, no inciso 4 da introdução, ele diz o seguinte: as grandes ideias não surgem nunca subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores, que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e formar-lhes um corpo. Desse modo, a ideia, não chegando bruscamente, encontra espíritos plenamente dispostos a aceitá-la. A preparação. Por isso o trabalhador da primeira hora é importante. Ele vai preparando. E aí a gente vê no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala, não vim destruir a lei, as 3 revelações, nós vamos verificar 3 revelações. Quais são as 3 revelações? A primeira, alguém sabe? Moisés. A segunda? A terceira? O Consolador Prometido. Mas Moisés, como é que surge Moisés? Eu não quero fazer uma palestra sobre isso, mas como é que surge Moisés nessa como primeira revelação? Ele na época, quando nasceu, o povo judeu estava sendo perseguido pelo povo egípcio e estavam matando todos os primogênitos. E Moisés seria morto. O que a mãe dele faz? Coloca ele numa cestinha, coloca no Rio Nilo, e a princesa egípcia o pega e trata como filho, porque ela não tinha filhos. Moisés cresce, enfim, e depois se percebe que é judeu. E o que tinha o povo judeu diferente do povo egípcio? O que tem o povo judeu como grande herança para todos nós? Alguém sabe? A visão do um só Deus. Então Moisés, ele vai buscar, já tendo com os profetas anteriores, como Elias, etc., viria um libertador, que foi na figura de Moisés. Então Moisés já veio preparar, os judeus sabiam que viria esse libertador, que foi Moisés. Moisés descobre na questão de um só Deus. Já tinha ali no povo judeu uma preparação para a sua ação. E ele, ao fugir do Egito, ele fica quanto tempo no deserto? 40. Por quê? Porque durante 40 anos tu mata uma geração, que era uma geração que saía do jugo egípcio com os vícios do politeísmo. Tanto é que quando Moisés vai receber o decálogo lá no Monte Sinai, quando ele volta, o que ele vê? Um bezerro de ouro. O povo já estava fazendo festa e já tinha encontrado um Deus.
E ele destrói o bezerro de ouro e apresenta o decálogo, uma escrita direta, né? Que o decálogo, né, vindo de Deus, uma mediunidade de escrita direta. Então, traz Moisés o germen da moral cristã, que é trazido nos 10 mandamentos. Jesus, passado isso, vem Jesus. Jesus, que é a segunda revelação, quem era naquela época do nascimento de Jesus o povo mais rico, o povo mais forte da época? Alguém sabe? Roma. Roma era o poderio. E na parte intelectual, na parte cultural? Os gregos. Jesus nasceu entre os gregos? Jesus nasceu entre Roma? Jesus nasceu entre os hebreus. Por quê? Porque ali já tinha os precursores. Ali já tinha um povo que acreditava num só Deus. Ali já tinha o germe na moral cristã, que é os 10 mandamentos. E aí vem Jesus e nasce nesse meio, para que pudesse florescer o seu conhecimento. E depois ele divulga para todo aquele povo, né? Depois nós vamos ver Paulo de Tarso, que leva aos gentios, chamado apóstolo dos gentios, né? E aí conta a história de Paulo de Tarso trazendo para Roma e para todos os outros lugares. E aí nós vamos ver o Espiritismo, o Consolador prometido. Se vós me amais, guardais os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quando a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Né? Nós vamos ver isso em São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. A doutrina espírita busca restaurar a mensagem de Jesus, porque Jesus falava através de parábolas, como nós estamos falando aqui. E muitas coisas ele não poderia falar, ele não poderia, quando ele fazia a cura, ele levantava as mãos, né? E ele falava assim para a irmã: eu estou transmitindo uma energia fluídica que atingirá o teu perispírito ou corpo bioplasmático, que vai buscar modificá-lo, e isso, fazendo essa modificação, vai modificar o teu corpo físico material. E aí você vai estar recebendo essa cura. A pessoa entenderia isso? O que é energia? O que é fluido? Não existia esses termos, não existiam essas palavras, não existia esse conhecimento. Então o século, que é o século XVIII, que começa os chamados séculos das luzes, e aí depois, com toda a revolução industrial que ali acontece, com a revolução da ciência, e dentro dessa revolução industrial, a revolução das ciências, nós tínhamos dois lados. Um lado era a fé cega, aceitava o que a igreja dizia, e do outro lado, o que nós tínhamos? O materialismo. Ou se aceitava absolutamente sem questionar, ou se questionava e não se aceitava, a não ser a matéria. E aí, vem a doutrina espírita exatamente nesse século, porque ele precisa da ciência, mas ele precisa da parte religiosa e busca fazer o quê? Esta ligação. Através de uma fé raciocinada. E aí vem a obra kardeciana. Então tudo tem o seu descortinar, tudo tem a sua importância num dado momento. Se eu pegar uma pedra e pegar um martelo e bater nela para quebrar, na 100ª martelada eu quebro a pedra. Qual foi a martelada que quebrou a pedra? Todas elas. Todas elas. Não foi a 100ª. Todas tiveram a sua importância. Água mole, em pedra dura, tanto bate
até que fura. Foi a primeira onda que furou a pedra? Várias ondas. Vão batendo, vão moidando, vão fazendo. A estalactite e a estalagmite são formados pela pedra, pela chuva. Foi uma primeira caída de água que formou ela? Milhares. Todas elas vão tendo a sua importância para transformar esse caminho. Por isso, o trabalhador da última hora, todos eles têm sua importância no conjunto que Jesus queria dizer que era essa função. E a missão do espírita, de nós espíritas, é uma missão que nós já temos a crença, que é a crença revelada pelo livro dos Espíritos, pelo conhecimento, que nós já temos um princípio, conhecemos o princípio da reencarnação, entendemos, buscamos entender os nossos problemas, nossas dificuldades, entendemos que as nossas dores todos nós temos. Alguém não tem dor aqui? Alguém não sofreu aqui? Todos nós sofremos, mas Deus não nos coloca um fardo maior que não possamos suportar. Vamos lembrar aquela passagem também do bem-aventurado dos aflitos, que é do reino do céu, e daqueles, né, dos bem-aventurados, que o reino do céu é para eles. Então, se eu sofro, o reino do céu é para mim? Não é essa a interpretação. A interpretação é quando eu sofro bem. Como é que eu sofro bem? Nós já falamos sobre isso. É a aceitação, é não a revolta. E mais do que isso, além da própria aceitação, é buscar ser diferente, buscar ser proativo. Não é porque eu tenho uma dificuldade, então eu aceito a minha dificuldade e continuo a minha vida porque eu sou uma pessoa que tem problema. Não, eu tenho problema, mas eu posso continuar a viver. Eu posso continuar a ter bons amigos. Eu posso continuar a frequentar os espaços, a buscar cidadania. Se eu nasci num ambiente mais humilde, eu vou ter que ficar sempre dessa forma? Não. Eu tenho que buscar fazer com que, inclusive, a sociedade entenda a importância de ter colégios públicos com qualidade, de ter uma saúde pública com qualidade, buscar o direito para todos. Nós temos que buscar, como cidadãos, buscar isso. Isso não é passividade. Agora, se eu tenho um problema, não é eu não ficar preso ao meu problema. Eu sou um coitado, sou um miserável, não dá, minha vida é uma desgraça. E nós só vamos para baixo. Eu tenho um problema, e todos nós temos, porque todos nós que estamos aqui sobre a Terra, temos os nossos problemas. Lembremos a prece que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso, não nos deixais o quê? Por que Dom Pedro na prece não vem a tentação? Não é mais fácil? Pai, não vem a tentação? Está resolvido? Está resolvido meus problemas. Já descobri uma forma mais fácil, Toninho. Para não resolver, né? Já não vem a tentação, já não tenho problema mais. Mas a tentação virá, porque nós vivemos num mundo de expressão, é a forma de eu demonstrar o aprendizado. Porque a Terra é um momento de aprendizado. É o nosso momento de aprendizado. Isso que nós temos que gravar na mente da gente. As dificuldades, elas ocorrerão para todos. Esteja na palha ou na riqueza ou no trono. Todos nós passaremos por essas dificuldades. E por ser espírita, eu tenho um diferencial? Fora do espiritismo não há salvação? Nossa visão da doutrina espírita, como tinha aquela ideia, né, fora da igreja não há salvação, nós não entendemos dessa forma. Todas as religiões são importantes. Todas as religiões, seja católica, protestante, que nos sentimos bem, que a gente vai numa igreja, a gente senta, faz a nossa prece, tem bons espíritos lá que vão nos auxiliar, vão nos ajudar, todas. A diferença que nós temos e nós falamos é que fora da caridade não há salvação. Essa é a prática. Então, por ser espírita, muito pelo contrário, às vezes até nos complica, né? Porque se eu erro, eu estou sabendo que estou errando, né? Eu errei e ainda sabia que não devia fazer. Eu tenho já essa visão de que eu faço em relação ao outro, eu vou ter o retorno. É a lei do retorno. Então, ao contrário, ela me desperta até essa consciência. Me facilita ter o conhecimento da minha vida, os porquês dos meus problemas, as dificuldades, que Deus não nos coloca um fardo maior que possamos suportar, que nunca estamos sós, porque a gente está sozinho, não tem ninguém me ajudar. Eu tenho. Desde que nascemos, nós temos o anjo protetor.
que fica às vezes como o caso ali jogadinho no cantinho, às vezes tadinho, está lá, isolado, ninguém olha para ele. Ele tentando ajudar, eu quero ajudar aí deixa no canto. Nós precisamos buscar ele, nós temos que estar abertos, porque ele quer nos ajudar. O nosso espírito protetor está do nosso lado. Nós é que não queremos estar com ele, muitas vezes. Então essa compreensão, que fora da caridade da salvação, é a nossa prática diária, é a mudança. Não é apenas o conhecimento espírita, ou o conhecimento católico, ou o conhecimento protestante, mas com esse conhecimento que temos da Bíblia, do conhecimento da palavra de Deus, de Jesus, de que nós fazemos com isso? Como é que a gente faz isso durante a nossa vida? Ainda, quando muitos de nós, né, nos extraviamos, muitos chamados e poucos escolhidos. Por que muitas vezes nós chamamos chamados ao trabalho e deixamos de trabalhar? Nós somos os trabalhadores que são chamados para o trabalho, né? Que nos oportunizam. Nós estamos hoje num mundo de prostituição que está em mudança planetária e nós estamos sendo chamados. Mas por quê? Nós não atendemos. Muitas vezes nós só queremos vir aqui tomar um passe. Muitas vezes só queremos, eu vou no centro espírita tomar um passe, eu já estou bem. Tá? Mas aí como é que faz segunda-feira? Eu vou no outro centro espírita. No centro espírita eu tomo um passe, na terça eu tomo um outro, na quarta eu tomo um outro, aí na quinta eu tomo outro, na sábado eu tomo outro, no domingo eu vou lá na igreja e tomo outro do padre. Então eu estou protegido. Não. O passe sim é uma transmissão de energias que os irmãos já estão inclusive recebendo desde que aqui adentraram na casa. Porque o mundo maior já está ajudando, já está limpando todos os nossos miasmas, todas as nossas dores, buscando infundir em nós energias positivas. Nós que a gente não, muitas vezes ficamos abertos para recebê-las. Por que não ficamos abertos? Esse palestrante não fala demais, já não está na hora de terminar a palestra, ou a gente está preocupado com o que aconteceu em casa, com a família, com coisa, ou está com um problema de emprego, a gente não... E quando vai tomar o passe, aí nós nos concentramos. Mas se nós já estamos bem, com certeza, muitas vezes na própria sala de passe, em vez de até receber, nós vamos ajudar os outros, ajudar com a nossa energia para os outros. Então, podemos até nos perguntar, né? Então, os espíritos vão tirar minha energia? Se eu for lá tomar passe, eu não vou tomar passe? Não. Existe uma frase de São Francisco que diz, dando que se recebe. É quando a gente faz uma caridade a alguém, né? Uma coisa boa para alguém, seja ela qual for, quem é que fica mais feliz? Quem faz, somos nós mesmos que ficamos. Por quê? Porque nós nos sentimos útil. Porque eu tenho ainda condição de fazer, não é dar uma coisa material, não, nem que seja uma palavra, um consolo, um abraço, um amigo que está choroso, e abraçá-lo, e escutar a sua dificuldade, o seu problema, isso já faz transformação. Muitas vezes, na minha profissão, eu recebia alguém e eu não tinha juridicamente como dizer a solução para ele. E às vezes ele falava, eu escutava, ele terminava, obrigado, estou feliz, tal, e saía feliz. O que eu falei? Não falei nada. Eu tinha a solução. Mas só o escutar, só a oportunidade da pessoa se desabafar, de poder tirar aquilo, ele vai buscando outros meios, porque a espiritualidade vai fazendo com que ele possa ter um caminho, ter a sua busca, ter a sua diferença, ter o seu encaminhamento. Então, o que nós temos é a transformação. Então não é nós vir aqui só o papa passe ou tomar coisa, a partir daqui buscar uma vida diferente. Algum tempo atrás eu tenho um amigo que veio, me precisava de ajuda, e aí eu falei, você tem um centro espírita, você vai tomar passe, vai participar lá e tal. Aí ele passou um mês, ele liga para mim dizendo, não adiantou nada. Centro espírita não adiantou nada. Minha vida estava uma desgraça, continua a mesma. Tá, mas tu mudou alguma coisa da tua vida? Tu mudou os teus atos? Não. Quer dizer, então, se nós continuamos a mesmos atos que nós praticamos, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados. Pode ter naquele momento temporário uma melhora pelo passe, pela energia, pelo ambiente, mas isso se esvai. Para que a gente mantenha isso, nós temos vários caminhos. É o trabalho, é a busca de ajudar o outro,
trazer o próprio palestra de hoje, a prece de hoje, para nossa casa, através do Evangelho no Lar. Nós temos até uma equipe de trabalho. Como é que eu posso fazer na minha casa? Uma vez por semana, meia hora, 20 minutos de Evangelho, faz com que tenha lá o Carlos todo bonitinho, alegre, o nosso mentor espiritual individual de cada um de nós, é mais alegrinho, porque ele vai estar lá, ele já vai ser escutado, ele vai poder ajudar na casa, ele já vai ser ouvido, porque eu vou estar na minha casa aberto para receber dele energia. Ele está doidinho para trabalhar, para me ajudar, mas eu que não quero a ajuda dele. Então, são essas oportunidades que nós temos para trazer para nós essa mudança de cada um de nós. Também, nessa mesmo item, coloca uma pergunta que é: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aquele que estão no bom caminho? Como é que eu sei que um espírita ele está no bom caminho? A pessoa, eu diria espírita, católico, aquelas pessoas que buscam dentro da religião uma melhora pessoal. Não é pela palavra, não é pelo meu discurso daqui da palestra de hoje, que pode ser bonito, maravilhoso, mas é pela minha prática. É pelas pessoas que eu consolei, pelas pessoas com quem eu pude ser empático, buscar ajudar, são pelas minhas ações, pela minha prática diária, pela mudança minha na minha família, com meu filho, com a minha esposa. Porque uma coisa é interessante, meus irmãos: onde é o lugar mais difícil de fazer caridade? É no centro espírita? Não, no centro espírita nós fazemos caridade. Aí eu preciso de ajuda aqui. Ah, aguinha? Não, eu boto a aguinha aqui para o Alexandre. Eu vou lá botar a aguinha fluidificada, eu ajudo aqui na limpeza. Então nós temos sempre o irmão à vontade para ajudar. É no nosso trabalho? O mais difícil de fazer caridade é a nossa casa. Sabe por quê? Porque nós somos como nós somos. Sem máscaras. Então quem conhece bem o Alexandre é a minha esposa. É o meu filho. Por isso, muitas vezes que eu chego em casa e dei uma briga, alguma coisa, ela diz: é isso que tu aprende sendo espírita? Já ouviram falar os espíritos aqui, os meus amigos espíritos, companheiros? Então, são mudanças que nós temos que buscar ter na nossa prática diária, no nosso dia a dia, nas nossas ações. E essa é a compreensão que aqui a gente vai fazer esta mudança realmente planetária. E eu vou finalizar, são 4h30, com um pequeno texto de Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco. Ele estava falando no primeiro encontro internacional do Espiritismo, foi em Brasília, não sei se tu participasse, uma vez tu falasse. E ele estava falando, e aí até que ele incorpora Bezerra de Menezes e faz uma mensagem a todos os espíritas. E aí eu vou fazer aos senhores o que ele fala aqui para nosso fechamento de hoje. Nos exortando, como trabalhadores da última hora, a buscarmos, a nos melhorar, a buscarmos termos mais ação, a buscarmos fazermos a diferença onde estivermos. A vós espíritas, que ouvistes a palavra da revelação, a vós vos cabe levar por toda parte as notícias do reino de Deus, expandindo-as por todos os rincões da terra, não mais amanhã ou posteriormente, agora. Agora é o momento. Tendes o compromisso de acender na escuridão que domina o mundo as estrelas luminosas do Evangelho de Jesus. O Espiritismo é a ciência que investiga e confirma a imortalidade. Nós vivemos após a morte. E a doutrina que equaciona os enigmas do comportamento humano. Mas é, sobretudo, a religião amor que nos une como verdadeiros irmãos. Sem distinção de raça, de fronteiras, de posição social, eliminando tudo aquilo que separa os homens. Jesus é o mesmo hoje como era 2000 anos atrás.
restaurado na palavra consoladora da doutrina espírita. Ele nos conclama a união dos corações para a unificação dos postulados em torno do ideal de verdade. Não creais, olha que interessante, não creais que o vosso compromisso com a vida seja uma viagem agradável ao país da fantasia, ou uma excursão ao oásis do prazer. Propuseste-vos, lá na espiritualidade, lá quando antes de encarnar, propuseste-vos ao trabalho de renovar a terra, candidataste-vos à obra de edificação do bem, abristes os braços para que o amor se expanda com um hino de solidariedade universal. Pesquisastes, lesse, buscasse o conhecimento, pesquisastes para possuirdes a certeza, ressuscitastes os enigmas para que não parem dúvidas. Agora é a ação. Quem desejar a cristificação, não desdenhe a crucificação. Certamente não provareis do cutelo, nem defrontareis as feras esfaimadas da arena, como os primeiros cristãos, sendo mortos pelos leões. Não obstante, espíritas, meus irmãos, tereis em vosso foro íntimo os instintos negativos predominando e tentando obstaculizar-vos o avanço da mansuetude. A nossa raiva, o nosso sentimento de ódio, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, tudo dentro de nós, ainda nos obstaculizando a possibilidade de nos abrirmos o coração. Tereis lâminas aguçadas dos desejos e arbítrios, dilacerando-vos a carnes da alma. E o vosso não será um holocausto público, aberto a todos, mas um martirológio silencioso da abnegação que só Jesus e os vossos guias saberão. Não temais, pois, nunca ficará sós. Nos momentos mais rudes, Ele, Jesus, Ele vos dirá baixinho: tende ânimo. Eu não venci no mundo dos negócios, nem das orgias, mas eu venci o mundo. Vencei o espíritas, meus irmãos. E ide em paz. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.